Nós podemos conhecer Jesus, quem Ele é, sua identidade, pelos evangelhos, através de seus milagres, curas, ensinos, vida e obra. Mas nós também podemos conhecer a vida de oração de Jesus e também aquilo que Ele nos ensinou sobre como devemos orar. Olá, este é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. E nessa série de mensagens nós estamos falando sobre a oração. Jesus fez muitos milagres, muitos sinais nos evangelhos. Cada um desses milagres tem o propósito de apontar para a identidade de Jesus. Outra coisa que Jesus fez, e muito nos evangelhos, foi pregar. Ele mesmo falou: "Vamos às outras cidades porque eu vim para pregar." Mas há um momento em que os discípulos fazem um pedido a Jesus. Eles não pedem a Jesus para que Ele os ensine a curar. Eles não pedem a Jesus para que Ele os ensine a fazer milagres. Mas eles então se voltam para Jesus e pedem: "Mestre, Jesus, ensina-nos a orar." Por que ensina-nos a orar? Porque os discípulos, com tantos pedidos que eles poderiam fazer para que Jesus lhes ensinasse, por que a oração? Os discípulos estavam convictos de que o poder de Jesus, a capacidade de Jesus para pregar e realizar curas e milagres, vinha do alto, vinha da parte do Pai. E Jesus sempre o buscou em oração. Os discípulos perceberam que Jesus tinha uma vida de oração. Apesar de ser um com o Pai, de mesmo poder, de mesma essência, habitou na eternidade com o Pai, deixou a sua glória e veio habitar entre nós, Jesus sempre considerou a oração importante no seu ministério. Ele orava antes de pregar, ele orou antes de realizar muitas outras coisas em sua vida e obra. Por isso os discípulos percebem que a oração é importante também no discipulado deles. E é em Mateus 6, no Sermão do Monte, que Jesus os ensina a orar. E nesse ensino nós encontramos aquela oração tão famosa, como nós chamamos de a oração do Pai Nosso. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Quando orarem, não sejam como os hipócritas, que fazem orações para ser visto pelos outros. Quando orarem, não sejam como os gentios que usam repetições inúteis, pensando que o muito falar vai tornar a oração deles mais eficaz. Tanto um quanto o outro, o hipócrita e o gentil, diz o Senhor Jesus, já recebeu a sua recompensa. O hipócrita já recebeu o seu aplauso, já recebeu o reconhecimento humano. Mas para Jesus a oração é mais do que isso. A oração é entrar para o quarto, fechar a porta, aonde ninguém pode nos ver, aonde não há tentações para se mostrar para os outros e nem há espaço para repetições inúteis. É no quarto, em secreto, que o Deus que vê em secreto também ouve a nossa oração. E Jesus nos ensina a orar, nos ensina a buscar o Pai, segundo o seu padrão, segundo o seu modelo.
Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu reino, o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Oração. O que você entende como oração? Como é que tem sido a sua vida de oração? Ou você ora? Você tem essa prática? Tem esse hábito? Quando nós olhamos para as Escrituras, olhamos para a Bíblia, a gente consegue verificar o Senhor Jesus dando para a gente um modelo de oração. É muito conhecida a oração do Pai Nosso. Muita gente conhece o Pai Nosso, sabe o que é, né? E tem gente que acha que o Pai Nosso foi uma oração que Jesus deixou para a gente repetir essa oração como se fosse um mantra ou como se fosse uma reza, mas nós olhamos para a Bíblia e entendemos que o Pai Nosso, ou a oração do Senhor, não é algo que está colocado aqui para a gente, para que a gente fique repetindo isso, né, várias vezes, para desse modo Deus nos perdoar de algum pecado ou trazer para a gente alguma bênção mediante a repetição que a gente tem dessa oração. Aí a gente olha para a Escritura e vê o Senhor Jesus dizendo assim:
a partir do versículo 5 de Mateus 6. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o teu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Jesus ele frisa isso muito bem. Não é para você ficar repetindo a mesma coisa de modo que Deus vá te ouvir pela repetição das palavras. Oração não é isso. Oração é rasgar o coração diante de Deus, é se expor diante do Senhor em secreto. E Ele que te ouve em secreto te recompensará. É isso que a Escritura está dizendo. E ele diz assim: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. E aí Jesus diz algo precioso, e aqui começa a oração do Pai Nosso, ou a oração do Senhor. Ele diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu. É interessante que quando a gente olha para a oração do Pai Nosso, nós precisamos contemplar essa oração como um modelo que vai dar um direcionamento para as nossas orações do dia a dia. Ela é um modelo. Não quer dizer que você não pode usar a oração do Pai Nosso como sua oração pessoal. Você pode até orar a oração do Pai Nosso, mas ela é mais um modelo para a gente poder pautar a nossa vida de oração. E traz para a gente coisas preciosas. Essa oração do Pai Nosso é basicamente dividida em duas partes de três petições. Três petições, ou três colocações, falando a respeito de Deus e do seu reino, e três falando a respeito de nós. São petições para nós, ou oração em favor de nós, seres humanos. Aí diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Aqui, quando Jesus coloca isso, ele diz que nós temos que orar pensando que o nosso Pai, que nos elegeu nele antes da fundação do mundo, que nos adotou mediante os méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Tem muita gente que acha que Deus é pai de todo mundo, pai de todos os homens, mas não. Ele só é pai daqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, quando você se coloca diante de Deus em oração e diz Pai Nosso, ou glorifica o Pai, porque é isso que ele vai dizer: santificado seja o teu nome. Só o Filho pode fazer isso, só aquele que conhece o Pai pode fazer isso. E ele diz assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Olha que coisa maravilhosa. Venha o teu reino é você contemplar a beleza de Deus, é você contemplar a graça de Deus e você dizer: Senhor, o reino é seu. Faça com o reino o que o Senhor quiser. O Senhor é o Rei do universo, é o dono de todas as coisas. E é você colocar diante de Deus, no seu coração, um louvor enorme, porque Deus é o dono do reino, Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. E a gente reconhecer: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É reconhecer que como Ele é Rei do universo, como Ele é Senhor de todas as coisas, então Ele decide o que fazer. Não somos nós que determinamos as coisas para Deus, mas Deus faz o que Ele quiser fazer. Entenda isso, você precisa compreender. Tem muita gente hoje que pensa assim: eu vou decidir para Deus o que Ele deve ou não fazer. E aí a gente ora como se estivesse determinando algo para o Senhor. Mas a vontade dEle será feita independente da nossa. E orar isso, colocar isso nas suas orações, é reconhecer essa soberania de Deus. E aí ele diz: a partir de agora são petições para nós. 3 básicas petições que ele faz aqui. E ele diz assim: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Nos dá hoje o nosso pão de cada dia. É você orar: Senhor, sustenta a minha casa, sustenta a minha vida. E Deus não depende de você pedir para Ele te sustentar, Ele continua se sustentando, mas é você colocar na sua oração a gratidão pelo sustento que Ele tem trazido até você. E é interessante a gente observar aqui que o sustento é o básico para a sobrevivência. Não é ser rico ou ter tantos bens ou tantas coisas materiais, não. Tem gente que acha que Deus vai
fazer a gente prosperar financeiramente. Não, mas ele pode não fazer, mas ele, pelo menos o sustento básico da gente, ele mantém. E aí ele diz assim: perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Isso aqui é muito importante. As nossas orações, que são colocadas diante de Deus, elas são ouvidas diante de Deus quando nós estamos com o coração limpo e perdoamos as pessoas. Se você é um cristão, se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem a obrigação e a necessidade de perdoar as pessoas. De repente você está com alguém aí no seu coração, que essa pessoa está assim, lá assim, latejando na sua alma, no seu coração, e você está, essa pessoa eu não consigo perdoar, eu não consigo esquecer o que ele me fez. Mas o servo do Senhor Jesus, o discípulo de Cristo, ele tem o perdão no coração, porque quando ele manifesta o perdão, e é o Espírito Santo quem concede isso a nós, quando ele manifesta o perdão no coração por outras pessoas, que ele limpa o seu coração dessa raiva, dessa ira contra outras pessoas, ele está glorificando ao Pai e reconhecendo que ele foi perdoado por Deus por meio de Cristo. Se você não perdoa, você não reconhece o perdão de Cristo Jesus. E aí a oração continua assim: e não nos deixe cair em tentação. É natural que o homem seja tentado, é natural que nós sejamos tentados por Satanás e pelos desejos do nosso coração. E aqui é você colocar as suas tentações diante de Deus e clamar ao Senhor: Deus, tenha misericórdia, me ajude a ficar livre dessas questões todas. E é interessante que o Senhor Jesus, ele caminha dizendo assim: mas livra-nos do mal, livra-nos do maligno, livra-nos do tentador, daquele que nos rodeia, lançando dardos inflamados no nosso coração. Eu sei que talvez você se sinta tentado a tantas coisas que você sabe que são erradas. Isso acontece comigo, acontece com todos nós. E é aí que a gente tem que colocar em oração diante de Deus e abrir o nosso coração diante dele e dizer: Senhor, eu tenho sido tentado nessa área, me livra disso. E aí o Senhor Jesus diz assim, terminando: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus é o dono de todas as coisas. Foi coroado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas Ele não é um Deus que está distante de nós. É um Deus que está conosco e que nos chama para estar junto com Ele todos os dias, todos os momentos em oração. Faça a sua vida ser uma vida constante de oração. Creia nisso. Creia no poder que essa oração tem. Paute as suas orações, ou oriente as suas orações, baseadas na oração do Pai Nosso. Que eu tenho convicção, pela palavra de Deus, que as suas orações serão mais bem colocadas, mais bem sucedidas diante de Deus. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Qual é o padrão da oração? O padrão da oração é aquele que o Senhor Jesus nos ensina. Não ser nem como hipócrita, nem como aquele que só repete palavras, mas palavras vazias. Ele nos ensina que a eficácia da oração vem de acordo com aquilo que Ele nos ensina a orar. Eu quero orar por você que talvez nunca orou. Talvez assistindo essa série você chega nesse programa e diz: eu nunca orei. Ou talvez nunca orou da maneira como Jesus deseja, segundo o seu padrão, segundo o seu modelo. Veja, Deus está dando a você as palavras que Ele deseja que você ore. Deus está dando as palavras a você que Ele aceita, que são as palavras de Jesus. Eu quero orar por você que nesse momento pode usar as palavras de Cristo para se aproximar de Deus em oração. Orar por você que talvez nunca orou em sua vida e que hoje pela primeira vez pode se colocar diante de Deus em oração e buscar a face e a presença do Senhor através de Jesus Cristo. Me acompanhe nessa oração, me acompanhe nesse momento e vamos juntos orar, clamando a Deus com as palavras que Ele nos ensinou, não sendo hipócritas e nem usando apenas repetições vazias, mas buscando a eficácia da oração através de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos dá as palavras que o Senhor deseja que usemos para orar. O Senhor nos dá um modelo, um padrão,
porque o Senhor nos deu o maior modelo de todos, que é Jesus Cristo, que sempre orou, que sempre ficou sozinho para orar, que ensinou os discípulos a orar, que considerou a oração prioridade no seu ministério e que considerou estar na tua presença, ó Deus, como o ponto mais alto de tudo aquilo que Ele fez. Ó Deus, ensina-nos a orar, pois nós não sabemos orar. Ensina-nos a orar com as Tuas palavras, para a Tua glória. Ensina-nos, ó Deus, a clamar para que o Senhor seja santificado em nossa vida. Ensina-nos a pedir pelo Teu reino que venha sobre nós. Ensina-nos, ó Pai, a nos satisfazer com o pão de cada dia, com o suficiente para cada dia que o Senhor está nos dando. Ensina-nos a perdoar enquanto clamamos pelo perdão. Ensina-nos a liberdade de amar e perdoar aquele que nos ofende, uma vez que o Senhor já perdoou a nossa vida, que é uma ofensa ao Senhor por causa dos nossos pecados, pois essas ofensas foram colocadas sobre Jesus naquela cruz. Ensina-nos a orar, Deus. Ensina-nos a clamar com as palavras que o Senhor deseja que usemos, para a glória do Teu nome, e para que através de Jesus Cristo, oremos da maneira como o Senhor quer, da maneira como o Senhor deseja, e assim, ó Pai, desfrutemos de todos os benefícios dessa oração tão preciosa, para que encontremos em Ti, ó Pai, tudo aquilo que nós precisamos. Que o Senhor, que é o nosso Pai, assim nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Our Father, who art in heaven, you are majestic and merciful. You are far above us and ready to come to us. You have plans for the whole earth, even for the universe. And yet you care for us, even in the smallest details. You are King and our Father. Hallowed be your name. Make your great and holy name to be honored and treasured above all things, especially deep in our own hearts and everywhere in the world. Your kingdom come. Cause your sovereign authority and wisdom to hold sway at all times in every place on earth and in the deepest parts of our own souls. Your will be done on earth as it is in heaven. Grant that your all-wise, all-good, all-just, all-holy will would be done throughout the world, the way the angels do it perfectly and joyfully in heaven, and make it a reality in each of us. Give us this day our daily bread. We are not asking for riches, but for enough to live. We want to be healthy and to have a mind and body that work. Sustain us that we might accomplish what you call us to do. And forgive us our debts as we have forgiven our debtors. We are sinners and need to be forgiven every day. We know we don't deserve it. We ask for mercy. Forgive us. Draw us into the freedom of your love, the love you gave when your Son died in our place. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
We don't want to go on sinning. Keep us back from the entanglements of overpowering temptation. Guard us from Satan, from all his works and all his ways. Grant us to walk in holiness before you all our days. We pray this in the name of the one who taught us to pray. In Jesus' name, amen. Você deseja entrar em contato conosco, enviar o seu pedido de oração, pedir para fazer parte de nossa lista de transmissão, receber informações das atividades da nossa igreja? É muito simples. Basta você mandar uma mensagem de WhatsApp para o número que está aparecendo na sua tela. E claro, você pode acompanhar também essas informações e atividades pelas nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou durante todo o nosso programa. Caso você perdeu a ministração da palavra, alguma canção ou a oração, você pode nos acompanhar todos os sábados, às 12h30 e às 21h30. Ore, clame a Deus com as palavras que Ele te deu. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.